Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV Viva Interior, canal 26. Iniciamos o nosso jornal de hoje com os destaques. A chuva continua e o acúmulo de água das últimas horas já supera todas as expectativas. Se tem chuva, tem enchentes, buracos, acidentes. Continua a greve dos peritos do INSS e a população é que paga o pato. Motorista bêbado quase provoca uma tragédia na BR-153. Isto e muito mais a partir de agora no nosso jornal Viva, que está entrando no ar. Sejam bem-vindos ao nosso canal 26, a TV Viva Interior. Nós estamos transmitindo pela net e também repercutindo os nossos materiais, as nossas reportagens através das redes sociais, principalmente o Facebook. E nós temos aí vários assuntos para a gente discutir, mas antes eu quero dar as boas-vindas ao promotor, doutor Sérgio Clementino, que está aqui conosco. Vamos bater aquele papo. É um prazer imenso recebê-lo aqui, doutor Sérgio. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Toda vez que a gente começa um projeto, ele sempre vem dar uma força para a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Storino. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando sobre Ministério Público, os assuntos aí de interesse da coletividade. Sem dúvida, interesse da coletividade. Esse é o ponto principal hoje, né? Essa é a bandeira de todo mundo, né? Interesse coletivo, não interesse individual, né? Verdade. E o Ministério Público ele se caracteriza principalmente por trabalhar com casos que envolvem o interesse da coletividade, né? Sempre quando há interesse da coletividade, há a participação do Ministério Público. Muito bem. Doutor Sérgio vai conversar, ele vai explicar para a gente e para as pessoas, que a gente gosta de um jornal bem explicado, como funciona o Ministério Público, o que a Constituição de 88, ela acabou dando uma autonomia maior para os promotores trabalhar, por isso que hoje a gente tem aí diversas coisas acontecendo, como essas operações, delação premiada, os acordos e várias coisas, e as investigações principalmente, que estão acontecendo e que vão acontecer em todos os níveis. Isso, hoje, o Ministério Público é uma das garantias dos direitos da nossa população. Se o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, a Justiça é guardiã dos seus direitos, né? Os promotores têm o dever também de garantir que cada um possa ter sua vida tranquila dentro da lei, dentro da normalidade. Ninguém quer nada mais do que isso, né, doutor Sérgio? Verdade, Storino. E veja você, hoje as pessoas ainda sabem um pouco sobre o Ministério Público, né? Nem sempre é fácil a gente dizer o que faz o promotor. As pessoas sabem que o juiz julga, mas e o promotor faz exatamente o quê? As pessoas confundem, né, o Ministério Público com a Justiça, né? Confundem bastante. Mas já foi pior, viu, Storino? Quando eu comecei na carreira há 23 anos atrás, se eu dissesse que eu trabalhava no Ministério Público, as pessoas imaginavam que eu trabalhava em algum ministério, em Brasília, alguma coisa assim. As pessoas não conheciam. A gente tinha que dizer que trabalhava na promotoria, que aí promotoria, pelo menos, a pessoa sabia que tinha um promotor, conhecia o promotor do júri, né, que fazia júri e tal. Hoje as pessoas até sabem bastante, porque o Ministério Público tem feito muitas investigações aí, trabalhado em muitos casos. Você vê agora o maior exemplo aí, a Lava Jato, né, a investigação tocada pelo Ministério Público, também pelo Ministério Público. E as pessoas conhecem um pouco, mas é sempre bom a gente explicar exatamente o que, afinal, faz o Ministério Público, né? E dizer também que o promotor não é aquela figura que fica lá, né, lá em cima, que você não tem acesso. Você tem acesso para conversar com o promotor. Você pode bater um papo com ele se você tiver um problema coletivo para resolver de uma comunidade, né, doutor? Sim. Tem essa acessibilidade, né? Nós temos lá no Ministério Público um atendimento ao público que é feito todos os dias, né, na parte da tarde. E toda semana, a gente reveza, toda semana tem um promotor à disposição para fazer esse atendimento, prestar orientação, atender os casos, receber denúncias, enfim. Isso é corriqueiro na nossa atividade. Ok. Doutor, vamos ver a previsão do tempo aí. O senhor chegou aqui debaixo de chuva. Hoje está chovendo de novo e a chuva parece que persiste durante todo o dia. Mostra para a gente a previsão do tempo, Pairo. Mostra para a gente aí. Nós estamos mostrando aí a previsão do tempo para hoje na região de São José do Rio Preto, segundo o 5º Distrito Meteorológico da Unesp de Bauru. A temperatura mínima de 23 graus, a máxima até a noite 28 graus. Ela começa a diminuir depois das 6 da tarde, naturalmente, mas a previsão é de chuva. Previsão de 50 milímetros de chuva que caem durante o dia aqui na nossa cidade. A umidade relativa do ar está chegando a quase 97%. E, portanto,
já teremos aí durante o dia. Mostra a imagem do satélite agora para a gente aí. Mostra a quantidade de nuvens que estão, essa quantidade de nuvens que está sobre o estado de São Paulo. Aí você tem a imagem do satélite que foi fotografado durante a manhã de hoje, uma quantidade imensa de nuvens na região sudeste, principalmente no interior de São Paulo, partindo para o Vale do Paraíba, sul de Minas, Triângulo Mineiro, quer dizer, é só uma parte do Rio de Janeiro, no canto direito, embaixo, perto do oceano, é que ainda o tempo está mais aberto, e também na região do Pontal do Paranapanema. Portanto, chuva durante todo o dia, até a noite. Para quem tem que trabalhar é complicado, mas quem fica em casa nessa hora é uma delícia, né? Uma chuvinha caindo, né, doutor? Um bom filme, né? Naquele canal Cult, uma coisa de boa, uma música de boa qualidade. À noite, depois do trabalho, uma taça de vinho não faz mal para ninguém, não, né? Verdade. Faz bem, né? Faz bem. Muito bem. Chegou, Carlos, está aí o sócio chegou aí agora. Falando das chuvas aqui de São José do Rio Preto, temos aí esse vídeo mostrando os buracos aqui na cidade. As chuvas provocam esses buracos, transtornos para tudo quanto é parte. Infelizmente, a quantidade de água que caiu e que está caindo é muito grande. Segundo lá o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o que choveu até agora, nesse mês de janeiro, já superou todas as expectativas. Quer dizer, choveu 3 vezes mais do que o previsto, essa é a história. Muito mais do que 200 milímetros já choveram aqui nessa região, aqui é muita coisa. E essas crateras que a gente está mostrando aí, ó, em toda a cidade, elas estão acontecendo. E ontem nós vimos uma entrevista na Rádio CBN, onde o doutor Sérgio também aqui tem um quadro diário, lá do meu amigo Deva Pascovitch, e na CBN o prefeito disse o seguinte: olha, muito do asfalto que foi colocado na cidade foi de péssima qualidade, segundo ele, em anos anteriores. E a gente vê isso aí e as consequências estão aparecendo. Acúmulo de chuva realmente vai mexer com a rede de captação de águas pluviais, como a gente tem mostrado aí, a base vai toda embora, mas uma coisa a gente também tem que pensar, né? 2 coisas. A prevenção deveria ter sido feita lá no ano passado, no período da seca, nos meses de junho, julho, agosto, no máximo. Feito um recapeamento, uma operação tapa-buracos, eu não sei como foi feita, se foi feita com o asfalto a frio ou com o CBUQ, que é o asfalto a quente, eu não sei, mas deveria ter sido feita. Outra coisa, os loteamentos aqui, quando foram lançados, olha, a qualidade de asfalto, principalmente no Jardim Gabriela, é um absurdo. Não fiscalizaram anos atrás também, deixaram por aí. Não criaram rede de captação de águas pluviais, e água o tempo todo por cima do asfalto, com peso, é também problema. Então, hoje eu tenho certeza que nós temos aí promotores como o doutor Sérgio aí, que eu tenho certeza, se aparecer um loteamento e o asfalto começar a esfarelar, como tem tantos aí, isso é uma ação coletiva, certamente o Ministério Público vai em cima. Eu não sei o que aconteceu anos anteriores, mas hoje eu tenho certeza que a história é outra, né, doutor? Esse é um caso também desse chamado casos difusos e coletivos, né? É o nome que o Ministério, que é a sua pasta aqui, que o senhor coordena junto com outros promotores, né? Cabe uma ação nesse caso, né? Sim. A gente trabalha nos casos difusos e coletivos, são aqueles casos que envolvem interesse de toda a coletividade, um caso de meio ambiente, por exemplo, um caso de desvio de patrimônio público, um caso de saúde pública, são casos que não atingem uma pessoa ou algumas pessoas, atinge o interesse da coletividade como um todo. Nesses casos sempre tem a participação do Ministério Público. O caso de loteamentos que você mencionou é um caso típico, né? Você tem problema com loteamento, seja ele clandestino ou seja um loteamento irregular, com obras não executadas ou mal executadas, você tem algo que interessa a um grupo grande de pessoas, a uma coletividade, e isso cabe intervenção do Ministério Público. A Prefeitura, no caso, tem a obrigação de fiscalizar isso também, né? Sim, a primeira fiscalizadora. Quando o empreendedor faz o loteamento, executa as obras, ele precisa entregar essas obras para o município. O município tem que fazer uma vistoria e faz o aceite dessas obras. Evidentemente, esse aceite tem que ser feito quando elas estão de acordo. Para isso que tem que ter uma fiscalização efetiva. E mais ainda, essas obras elas têm que ter garantia.
O asfalto, por exemplo, tem 5 anos de garantia. Ele tem que, quem executa, seja num empreendimento novo, seja numa obra, numa rua já existente, um recap, essa obra tem que ter garantia. Se tiver algum problema, a própria empresa que executou, ela tem que voltar e fazer o reparo às custas dela própria, sem ônus para o poder público. É o que está acontecendo, por exemplo, agora na Badibacite, que o senhor está lá fazendo uma interferência junto com o Ministério Público. A Construeste, que é a empreiteira ali, estão querendo um aditivo ali para tapar aquele buraco, alguma coisa naquele sentido. O senhor está contestando esse tipo de coisa? Lá nós estamos verificando se caberia mesmo o aditivo ou se aquela obra deveria ser executada pela empresa, às custos dela própria, ou pelo menos uma parte da obra, se é de responsabilidade da empresa. Nós estamos vendo, na verdade, de quem é a responsabilidade e se aquilo pode ser feito por meio de aditivo contratual, um aditivo no contrato das obras anti-enchente, já que, a princípio, aquele canal não estava incluído na obra anti-enchente. Isso aí vai ser analisado e daqui a pouco tem uma solução para isso? Sim, nós estamos analisando, recebemos agora, no início da semana, a resposta do município, né? Estamos analisando, estamos cobrando mais explicações, provavelmente deveremos fazer uma reunião com representantes do município para tratar desse assunto e esclarecer todas essas questões. Bom, mostra para a gente aí essa reportagem do Diário da Região, as chuvas de hoje, na capa aí, numa das páginas, está mostrando aqui, em 12 dias de 2016 já choveu mais que todo o ano, uma coisa impressionante, né? Muita água, e nós tivemos uma ventania, tem casos isolados, por exemplo, aqui a gente mostra essa foto aí, um estabelecimento comercial na Vila Azul, cuja cobertura foi arrancada. E a represa, uma quantidade imensa de água, o vertedouro do Lago 1 da represa já atingiu todos os níveis. Se não tivesse feito aquela obra ali na Filadélfia Gouveia com a vazão maior, nessa altura certamente teríamos enchentes ali naquelas lojas, ali tem muitas lojas de carro, né? Parece que está dando vazão ali a quantidade de água que está descendo naquele setor. Agora, tem um outro vídeo aí, ô Sr. Pyron? Mostra pra gente aí na visão de um... Quem sofre mais com o buraco é motociclista, né? São 2 rodas, né? Com 4 a coisa já fica complicada. Você bater um pneu, uma roda num buraco, já vai embora. Dependendo da profundidade do buraco e da velocidade, meu amigo, é complicado, né? Só se você andar com carros aí de fazer rally. Mesmo assim é complicado. Mostra na visão desse motoqueiro aí o que ele enxerga em cima de uma moto aí. Mostra pra gente aí. Você tem aí essas imagens que a gente está mostrando nesse momento? O motoqueiro, ele enxerga de cima da moto. Olha só o que ele enxerga aí. Ele enxerga buraco e tem que desviar dos buracos o tempo todo. É o que acontece e muitos acidentes aconteceram também. Esses casos aqui eu queria perguntar ao nosso querido promotor Sérgio Clementino, as pessoas que sofrem acidentes nas ruas. Caiu um buraco, tem um buraco, a pessoa passou de moto, caiu, machucou, ou a moto quebrou. O senhor disse que a promotoria não mexe só mexe com ação coletiva. Isso aí, o buraco interferindo naquela comunidade toda, mesmo prejudicando uma pessoa ou 2 pessoas, já não é um problema coletivo, doutor? A existência do buraco, ela normalmente traz problemas individuais, casos concretos. Então, você tem lá o sujeito, que, como você mencionou, está andando de moto, caiu com a moto, sofreu um acidente. Ali você gera um direito à indenização, normalmente de responsabilidade do município. Então, esse motociclista ele vai ter problemas danos com a moto, pode ter danos pessoais e também danos morais. Eventualmente, ele pode ter uma lesão grave, o falecimento, a morte da vítima, enfim. Tudo isso gera danos materiais ou morais que devem ser indenizados pela prefeitura. Nesses casos, a vítima ou a família da vítima deve entrar com ação na justiça e isso é feito individualmente. A existência do buraco como um todo, ela poderia ter uma intervenção do Ministério Público se houver uma ilegalidade do município, o município se recusar a fazer o conserto. O que nós verificamos no caso que acontece em Rio Preto é uma incapacidade administrativa de atender a contento esses problemas quando surgem. Não que não esteja sendo feito, não se consegue fazer a contento. Uma ação dessa na justiça, ela certamente demoraria mais que o conserto do buraco, porque a prefeitura vem fazendo, não consegue fazer a contento, não consegue
fazer o suficiente para zerar a existência do problema, mas vem fazendo. Se não tivesse nenhuma providência da prefeitura, aí fatalmente caberia uma intervenção do Ministério Quer dizer que se a prefeitura está lá tentando tapar os buracos, e nesse momento, com essa chuva toda, é praticamente impossível, aí vamos dizer assim, há uma tolerância, pelo menos nesse período. Na verdade, o tempo da justiça, que a gente demoraria para conseguir uma ação na justiça, uma decisão na justiça, a prefeitura já vai ter consertado os buracos que nós estaremos apontando. Tá certo, então. Bom, o bom é mesmo esperar parar a chuva e tapar esses buracos logo aí, né? Esse é o ideal. Esse é o ideal. A gente espera que... A gente torce tanto por chuva. Ano passado foi uma coisa impressionante, né? A gente viu lá a Cantareira no volume morto, a gente viu a represa aqui da região secando, o próprio Rio Grande aqui, né? Quase não gerando mais energia, e quando vem, parece que vem numa dose exagerada. Tem um intervalo para a gente? Já podemos chamar? Vamos ao intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Sérgio Clementino, promotor de justiça aqui de São José do Rio Preto. Daqui a pouco nós vamos bater um papo com o Dr. Sérgio, saber a opinião dele sobre essas operações que estão acontecendo em todo o Brasil, onde os promotores estão tendo um papel fundamental na hora de descobrir essas mutretas que algumas pessoas estão fazendo aí, né, alguns políticos, com o nosso dinheiro. E as consequências a gente vê todo dia. Está lá o Rio de Janeiro, né, com a saúde caindo aos pedaços, está a fome batendo em alguns lugares aí, e entre outras coisas que acabam repercutindo na vida do nosso dia a dia. Daqui a pouco voltamos depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso programa, o Jornal Vivo Interior, aqui pelo canal 26 da NET. Nosso programa é às 1h30 da tarde e também às 10 da noite. E você pode participar conosco através das redes sociais. Estamos no Facebook e também no nosso site, www.historinaovivo.com.br. Lá tem todos os vídeos postados, inclusive essa reportagem aqui com o Dr. Sérgio Clementino à noite já está lá disponível para quem não pôde assistir o programa. E em pouco tempo vamos transmitir via internet. Também no site da TV Viva Interior, www.tvvivainterior.com.br, e você tem lá várias opções para assistir a nossa programação. Bom, eu queria destacar aqui a greve dos peritos médicos do INSS. Essa greve está acontecendo aí, olha, já tem desde o ano passado, desde outubro, novembro do ano passado. E muitas pessoas ligam para a gente, me pedem para comentar, porque essas pessoas necessitam dessa perícia médica para que possam receber seus benefícios. Quer dizer, o cidadão machuca no emprego, né? Ele machuca. Para ele continuar recebendo, deixar de receber da empresa e receber do INSS, ele precisa passar por uma perícia médica. Quando ele chega lá, está todo mundo em greve. Aí vão passando, quem era para dezembro, agora já julgaram para março. Quer dizer, é uma situação e tem gente passando necessidade. O governo precisa urgentemente resolver essa questão. Ninguém está dizendo que os peritos aí não têm direito de fazer greve, de reivindicar melhores condições de trabalho, salários, nada. Tudo dentro da lei é possível. Mas também as pessoas não podem sofrer consequências com essa greve. São muitas e muitas pessoas no Brasil. Aqui em Rio Preto, pelo menos aí umas 3.000 pessoas estão nessa situação. Em outras cidades da região também. Quer dizer, não tem condições. Sem a perícia, não cai no sistema. O INSS não paga. E se não paga, as pessoas têm compromissos e estão passando necessidade. Está difícil. Com crise e desse jeito, é muito complicado. Mostra esse vídeo aí impressionante lá da cidade de Rolândia, no Paraná. A gente está falando de chuvas. O ônibus aí foi surpreendido pela cheia do rio, lá da cidade de Rolândia, no Paraná, e foi arrastado, um ônibus pesando aí várias toneladas, as pessoas foram retiradas, mas o motorista, infelizmente, não sobreviveu. Ele não conseguiu sair a tempo, e a gente está vendo essas imagens aí, que já estão disponíveis na internet, já estão disponíveis nas redes sociais, de flagrantes, essas chuvas dos últimos tempos. E o Paraná é um dos estados que tem sofrido mais com a chuva. Não só o Paraná, mas toda a região sul, principalmente o Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. E os rios sobem, as estradas são destruídas, pontes destruídas, e todo mundo vai sofrendo as consequências. Colocando aí pegando um gancho aqui com o Diário da Região, a gente sabe que dirigir e beber não combina jamais. A gente sabe que a multa é pesadíssima, que você pode ser denunciado, você pode ser preso e vai ser preso, como aconteceu com o pintor José Escarante Júnior, de 50 anos. Simplesmente porque ele foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal
aqui na BR-153, dirigindo bêbado. E ele quase provoca uma tragédia. Por quê? Ele acabou batendo de frente com um gol onde estavam crianças, uma senhora e mais um motorista, o pessoal de Goiânia. Cada um, graças a Deus, ninguém morreu. As crianças foram atendidas na UPA do Jaguaré, a senhora foi levada para o hospital de base com alguns ferimentos, a outra pessoa foi levada as crianças para o hospital da criança e maternidade e uma senhora foi levada para a UPA do Tangaré, a única que está internada. Quer dizer, esse cara foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante porque, quando fez o teste do bafômetro, estava com a quantidade de álcool bem acima do permitido. Se bem que não tem nada mais de bem acima do permitido, né, doutor? Hoje em dia a lei é muito clara, né? Bebeu, foi apanhado ou cometeu alguma coisa, o cara é criminoso, né? Já está mais... Agora, eu não sei como é que um homem de 50 anos de idade não aprendeu essa lição ainda. E o que tem de gente que anda bêbada por aí é uma coisa impressionante, né? Verdade, Storino. Nós temos um problema muito sério de violência no trânsito. O Brasil tem um dos trânsitos que mais mata, e Rio Preto, inclusive, é uma das cidades que mais tem acidentes de trânsito. Proporcionalmente, é a cidade que mais tem acidente de trânsito no estado, até do que a capital. E a gente ainda tem situações como essa, de pessoas embriagadas, dirigindo, sabendo que é crime, sabendo que tem uma punição administrativa muito grande, uma multa alta, né? A suspensão da carteira, depois tem a parte criminal ainda, e mesmo assim ainda a gente encontra muitos casos de embriaguez ao volante e muitas tragédias que acontecem. Essa, felizmente, não foi uma tragédia, mas poderia ter sido. Poderia ter sido. E isso pode acontecer qualquer um, né? Porque você está numa rodovia, né? Quando você está... Logicamente, se ele tivesse aqui numa pista como a Washington Luiz, ele, em determinado trecho, ele ia cair na caixa. Né? Se ele caísse ali, não é problema dele, né? Mas aqui a BR não foi duplicada ainda. Mais um ano para frente, mais uma novela que nós vamos viver. Esse trecho de Badibacite é um trecho super movimentado. E uma rodovia como essa, esse cidadão deu muita sorte, porque ele acabou batendo num carro, né, e não matou ninguém. E se ele pega um caminhão de frente? Não seria complicado nessa hora, né? Agora, como é que o cara anda bêbado dirigindo numa rodovia? Eu não vou entender isso jamais. Não entra na minha cabeça. Mas o quê? Ah, sim. Vamos lá, Copinha. Olha, o Mirassol joga com Vila Nova. Vamos mostrar aí o gol do Mirassol contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Na cidade de Lins, é a partida na noite de hoje. É o mata-mata. Quem ganhar passa para a próxima fase. O Vila Nova de Goiás é um dos melhores times da competição, mas no último jogo, conforme a gente está vendo esse gol aí marcado pelo Mirassol, o Mirassol acabou vencendo o Botafogo do Rio de Janeiro. O Botafogo tem uma tradição muito grande, né? A estrela solitária do Rio de Janeiro, e o Mirassol continua firme, caminhando e quem sabe passa para a próxima fase da competição. O gargalo está diminuindo, né? Nós tivemos aí os clubes da região, todos eles já deram adeus, Rio Preto, América, Tanabi, e ficou aí o nosso simpático e querido Mirassol. Muito bem, doutor Sérgio Clementino, Operação Lava Jato, a gente vê aí todos os dias novidades, delação premiada, né? O trabalho do doutor Sérgio Moro. Eu acho incrível ainda como é que tem gente que vai na internet criticar o doutor Sérgio Moro e critica também a ação do Ministério Público. Eu sei que as pessoas têm suas paixões aí partidárias, mas tem um negócio chamado bom senso que a pessoa tem direito à ampla defesa. Tem provas contra o cara aí, né? As provas surgem todo dia. E na hora que tem a delação premiada, pelo que a gente vê, as coisas acabam batendo, porque senão o cidadão não vai ter direito à delação premiada. E os promotores têm um papel fundamental. No caso aí são os promotores federais, né? É o Ministério Público Federal que entra, né? Nessa ação. Eu queria que, do seu ponto de vista, como é que tem sido o papel do Ministério Público nessas investigações? Para a gente entender, Storino, a Operação Lava Jato, ela tem sido um marco aí na história do combate à corrupção, mas para a gente entender como que conseguiu-se chegar numa Operação Lava Jato. Foi uma conjunção de fatores positivos aí que se conseguiu chegar. A primeira coisa é que, principalmente o Ministério Público Federal, mas também a Polícia Federal, adquiriu experiência no tratamento de questões como essa. Não é fácil uma operação como essa. O direito brasileiro, ele dá ensejo a muitas nulidades, e o Ministério Público, principalmente, ele aprendeu, principalmente naquele caso Banestado,
ele aprendeu a montar uma operação como essa e a tocar uma operação como essa sem cair nos erros aí que podem levar à nulidade, que acabam fazendo com que não se tenha condenação, acaba aí permitindo que os envolvidos saiam impunes. E ele usou toda essa experiência, vem usando essa experiência. O Banestado do Paraná mesmo? Lava Jato. Começou no Paraná, né, o Banestado, a sede no Paraná, mas envolvia desvios aí no Brasil inteiro. Quer dizer que esse know-how dos paranaenses hoje, dos promotores paranaenses, já vem dessa já vem do Por isso que Banestado. Curitiba criou assim, vamos dizer assim, que ficou como sendo os papas de descoberta. Hoje eles estão na frente, né? Não quer dizer que também, porque o GAECO aqui também faz um trabalho excelente, né? Mas... Paralelo a isso, nós tivemos a sorte, né, de cair com um juiz bastante experiente também no combate à corrupção, um juiz de pulso firme e que tem também dado aí decisões e permitido aí que as investigações prossigam naquilo que depende principalmente de decisão judicial, como quebra de sigilo, prisões, etc. E nós tivemos também um outro fator muito interessante, que foi o aperfeiçoamento da lei da delação premiada. A lei da delação premiada, ela surgiu já há vários anos, mas ela foi sendo aperfeiçoada. Até agora nós temos uma lei que permite uma delação mais consistente, que facilita a delação premiada, e isso tem sido a pedra de toque na Operação Lava Jato. Casos de desvio, casos de corrupção como esse, eles são difíceis de serem investigados. Não basta você ter documentos, não basta você ter aqueles indícios. É preciso que alguém de dentro fale. A verdade é que sem informações de qualidade que venham de quem tem conhecimento daquilo que aconteceu, é muito difícil você conseguir uma investigação também de qualidade e uma condenação no processo. E na Operação Lava Jato, as delações vêm acontecendo como um dominó. Né? Uma pessoa delata, envolve outras, as outras se sentem pressionadas, né? com medo de ter uma situação processual pior lá na frente, faz a delação e com isso vários foram fazendo, e os investigadores, o Ministério Público, a Polícia Federal, conseguiu então ter informações de qualidade, daquilo que realmente aconteceu, informações vindas de quem estava dentro do esquema. Isso é checado, então, e confrontado? Sim, a delação não é suficiente para a condenação. Quer dizer que quem fala assim, isso tudo é cascata, o cara está falando demais, isso que ele falou, então, ele tem que falar assim, não, eu falei, a prova está ali. Sim. É confrontado. A delação, para ela trazer benefícios para o delator, aquilo precisa ser comprovado. Então, o delator, ele diz o que aconteceu e dá o caminho das pedras. E depois os investigadores vão seguir esse caminho e conseguir essas provas. Aí isso é conseguido como? Na busca e apreensão, na interceptação telefônica, na checagem, por exemplo. Hoje eu vi na imprensa que o delator Fernando Baiano, ele disse que tinha tido encontro com o então ministro Antônio Palocci para tratar de entrega de dinheiro que foi usada na campanha de 2010, na campanha à presidência de 2010. Hoje ele entregou. Ontem ele entregou para o Ministério Público o comprovante de hospedagem do hotel, da passagem, comprovando que aquela reunião realmente existiu. Então tudo isso é possível de ser checado. Aí vem um complemento de uma câmara lá, do pessoal entrando lá no Você hotel. vai cercando com diversos elementos e vai comprovando aquilo. E também nós tivemos um outro fator muito importante, que foi a rejeição da PEC 37. Você se lembra muito bem que tinha a PEC 37, que impedia o Ministério Público de investigar. Isso é uma loucura, né, doutor? Aquilo era um absurdo. Né? E a Operação Lava Jato está aí para mostrar a todo mundo que aquela rejeição foi acertada. Que se tivesse sido aprovada a PEC 37, a Operação Lava Jato não existia. Por quê? A Operação Lava Jato ela não é só tocada pelo Ministério Público, é o Ministério Público junto com a Polícia Federal. Mas se você tira uma parte da investigação, certamente, não que a operação não existisse, mas ela não teria esse alcance que ela está tendo nunca. Nos Estados Unidos, o FBI e o Ministério Público trabalham como no Brasil agora? É mais ou menos desse jeito? Eles têm essa autonomia? Nos Estados Unidos existe até o Ministério Público tem um poder de investigação até maior, porque ele comanda a polícia. Aqui a gente trabalha em parceria com a polícia e o Ministério Público tem um poder de fiscalização do trabalho da polícia. Nos Estados Unidos é até maior porque a polícia é diretamente subordinada
ao Ministério Público. Mesmo o FBI, o Ministério Público Federal, também ele é subordinado? Mesmo o FBI. O FBI é a Polícia Federal Americana. Sim. É o equivalente da Polícia Federal. Eles são subordinados ao Ministério Público como Na época da PEC 37, as pessoas falavam assim, algumas coisas que a gente via por aí. Eu sei, a gente não entra no mérito partidário, que isso não interessa, né? Ela fala assim, não, mas o Ministério Público erra. Todo mundo erra, né? Não é 100%, né? Como é que você vai ser 100%? Se é feito, se o Ministério Público, a Justiça, a Polícia Federal é composta por humanos, como é que não vai ter erro? Os argumentos na época da PEC 37 eram absurdos. Um era esse, né? O Ministério Público pode errar. Claro que pode, ninguém está dizendo que o Ministério Público... Mas então a Justiça também pode errar. Então você vai tirar o poder de julgar da Justiça? Porque a Justiça pode errar. O médico pode errar, você vai impedir os médicos de Vamos acabar com a medicina. Todo mundo pode errar. Esse não é um argumento. Então você tem que tentar melhorar, não extinguir aquilo. Doutor Sérgio, na sua visão, onde vai parar isso, hein? Ou não vai parar? Porque eu me lembro que na Operação Manipulite, na Itália, com Falcone, naquela época lá no sul da Itália, eles fizeram, a máfia fazia barbaridades ali. Hoje diminuiu bastante. Chegou ao ponto do governo da Itália criar um tipo de um exército de elite lá para combater a máfia, porque os caras estavam abusando demais, né? Continuam abusando. Tem limite isso aí hoje? Porque agora nós vimos aí até ex-presidente sendo arrolado, quer dizer, cada vez mais, cada vez que você mexe, mais partidos políticos entram no bolo, é uma coisa impressionante, parece uma bola de neve. O senhor vê um limite para isso, doutor? Olha, o que a gente percebe, Storino, é que aquilo que a gente sentia, né, aquilo que a gente imaginava, está se comprovando, de que a corrupção é muito alastrada no Brasil. Aquilo que a gente tinha ideia de que poderia existir, hoje está se comprovando e numa dimensão muito grande, né? É difícil a gente imaginar que a corrupção pudesse estar tão grande no Brasil. A expectativa é que com a Operação Lava Jato, com todos esses desdobramentos e com as punições acontecendo, a gente tenha um freio. Não se tem a ilusão de que vai acabar a corrupção, não é essa a ideia. Mas a expectativa é que haja uma diminuição, que a gente coloque tudo em patamares mais toleráveis, não a ponto de você quebrar uma principal empresa brasileira. Você viu quanto foi uma ação da Petrobras? Está valendo menos que um chopp no Rio de Janeiro. R$5, né? R$5,50 custa um chopp lá, naquele lugar gostoso ali que a gente vai lá, na Praia do Leblon lá, R$5,50. Ainda está barato em comparação. A ação da Petrobras está valendo menos do que isso. A Petrobras está na pior crise da sua história. Ainda vem que as ações dos Estados Unidos, né, doutor? Que ainda são piores ainda. Sim, né? Sim, ainda tem muito o que acontecer. Então, a gente espera não que a corrupção acabe, mas que se fique ali no limite e que se possa ter alguns casos de corrupção que serão investigados, serão punidos, mas não se alastrar tanto. E, além da Operação Lava Jato, a esperança é que isso contamine de forma positiva toda a sociedade brasileira, que o brasileiro passe a ver com olhos diferentes a corrupção, que passe realmente a ser contra a corrupção e não só falar que é contra a corrupção. Nós estamos aí num ano eleitoral, que isso reflita no momento de escolher os seus representantes, que a população também faça a sua parte e que a gente tenha uma melhoria como um todo, porque nós não podemos seguir do jeito que... Inclusive ontem teve aqui o Fernando, né, o Fernando Lucas aqui, ele estava conversando, eu falei, Fernando, o senhor também vai ser promotor eleitoral esse ano, né? Acaba sendo, né? Não, esse ano não. Eu fui promotor eleitoral nas últimas eleições. Essa eu estou fora. Doutor, eu estava falando ontem aqui, eu dei uma sugestão, porque eu quero saber o que o meu candidato, o que é a vida do cara. Se o cara tem processo, se o cidadão está sendo processado, se ele já foi absolvido, se ele já pagou o pato, o que ele tem contra ele? Eu falei assim, vamos montar aí um aplicativo com código de barras, ou algum tipo de mecanismo, você coloca nos chamados santinhos, no material de campanha, ou mesmo aqui no cidadão aqui, para você chegar com o aplicativo e passar nele, mas deixa eu ver aqui, meu amigo, se você é o que você fala mesmo, porque eu acho que é o único jeito da gente conhecer as pessoas, né? Como é que está a situação da pessoa, porque a gente sabe, não é que o cara foi criminoso um dia ou cumpriu, que o cara deixou, ele é um cara ruim, mas tem muita gente aí que nunca cumpriu pena, que está com a capivara que vai daqui a Badibacite. Então, conhecendo essas pessoas, a gente já sabe com quem está lidando, né? Já sabe, você pega um cara lá que está sendo processado por peculato, não tem condições, doutor. O meu ponto de vista. Eu costumo dizer, Storino, que nós temos uma lei no Brasil, que é a Lei Ficha Limpa, para impedir que corruptos, né, possam aí exercer cargos, e era uma lei boa, mas se a gente olhar por outro lado, é um absurdo você pensar que nós precisamos de uma lei ficha limpa.
Eu brinco que eu falo que a lei ficha limpa, ela deveria se chamar a lei me segura, senão eu voto nele. A justiça tem que segurar o eleitor e falar, você está proibido de votar nesse corrupto aqui, porque se soltar o eleitor vota nele. Cadê a parte do eleitor? O eleitor também tem que fazer essa avaliação e dizer, olha, eu não posso votar naquele sujeito que tem, como você disse, uma capivara desse tamanho. Não pode. Nós temos a política do preso. É impossível. O líder do governo no Senado. Nós não podemos ter situações como essa. Né? Não tem condições. Esse pessoal não chega ao cargo sozinho. Eles chegam ao cargo sentado em milhares ou milhões de votos. Esses milhares e milhões de votos precisam repensar o que eles estão fazendo. Essa eleição aqui vai ser bem diferenciada esse ano, pelo que a gente está observando, né? O político, tomara. O candidato vai ter que usar muito argumento e a coisa vai ficar muito, sei lá, transparente. Agora, acabar com essa história do que rouba mais faz, isso aí da época de Adhemar de Barros, deixa para trás isso, né? Ou então o argumento de que, olha, eu roubei, mas o anterior também roubou. É igual o sujeito no réu lá no júri, falou, olha, eu matei, mas eu não posso ser condenado, porque também tem gente que matou e está solto, mas olha, então nós não vamos prender mais ninguém? Vai ficar. Inclusive, mostra essa imagem, esse filmezinho que está aí na internet do gás aí. Isso aqui já não tem nem mais. O cara para com um caminhãozinho de gás dele ali no canto, né? Está correndo aí pela internet, pelo Facebook. O cidadão desce do carro, vai pegar o seu botijão para entregar, deixa tudo lá do lado de fora, né? Perto dos políticos, tudo é roubo, né? Tudo é furto isso aí, tudo é furto, tudo é crime. Mas isso aqui hoje está virando uma gota d'água perto do que. Aí para o cara do lado lá, olha, quer ver? Vai parar um cara do lado, né? Numa rua deserta, não tem ninguém. Tem essa câmara de segurança. Hoje as câmaras de segurança, elas estão por toda parte. Como demora, hein, pai? Aí chega o cara lá, olha lá, vai pegar lá, cata o botijão, na cara de pau, passa um carro, ele enfia dentro do carro o bujão e vai embora. É uma coisa de louco isso aí, né? É uma coisa de louco. Isso aqui é só para ilustrar. Leva o botijão embora. É essa a história. Bom, doutor, vamos continuar aqui, o último bloco daqui a pouquinho. Eu só tenho hoje compromisso, muito trabalho, mas é muito importante porque a sua agenda é muito lotada. O senhor está sempre trabalhando bastante, mas quando vem aqui a gente tem que, né, usar bastante os seus conhecimentos. Os telespectadores gostam de saber das coisas, né? Eu tenho certeza que essa entrevista nas redes sociais ela vai bombar, como todas as outras estão bombando. Nós voltamos depois do intervalo aqui no nosso programa Jornal Vivo Interior. Voltando aqui, estamos no último bloco, né? Nosso último bloco, é isso, nosso último bloco, aqui com o doutor Sérgio Clementino, que é promotor e cuida aí do chamado, deixa eu ver aqui, difusos e coletivos. Difusos e coletivos, quer dizer, tudo que é comunitário, tudo que engloba a comunidade, um número grande de pessoas, ele entra com as ações. O pessoal do meu karatê lá, doutor, mandou uma foto nossa aqui, ó, mostra a foto pra gente aí, voltando às atividades. Eles estão curtindo o nosso programa, mostra pra gente, a equipe do Márcio, que é o professor Márcio Fuscal, lá da Matsumi. Um abraço, Márcio, a toda a nossa equipe. Os treinos voltaram, hoje todo mundo está tomando Dorflex aí, porque ninguém aguenta, né? Depois de quase um mês parado, voltando a lutar karatê, a coisa fica muito complicada. Aí está aí nossa equipe aí, participando. Muito bem, olha, uma notícia boa para o pessoal de Mirassol. Através da revista Exame, Mirassol foi considerada uma das 100 melhores pequenas cidades do país para fazer negócio. Todos os anos, a revista Exame faz um ranking das cidades com maior potencial de negócio. Aqui na nossa região, em 14º lugar ficou Votuporanga, Fernandópolis entre as 30 melhores cidades e Mirassol, 51ª. Eu sempre achei, eu vou falar uma coisa aqui, que Mirassol sempre deveria estar bem na frente, não sei de Votuporanga, mas pelo menos de Fernandópolis, não em 51º lugar, deveria estar um pouco mais. Mas, infelizmente, nos últimos anos, a gente teve uns governos de Mirassol aí que foram complicados. A cidade passou por momentos difíceis, prefeito sendo preso, prefeito sendo afastado, denunciado pelo Ministério Público a todo momento. Quer dizer, isso aí sai no jornal, é uma coisa que eu vou repercutir agora com o doutor Sérgio. A partir do momento que o Ministério Público cumpre o seu papel, a Justiça acaba condenando e contra irregularidades do município, se aquilo sai no jornal, isso é ruim para a cidade. Afasta os investimentos. Mas tem que fazer, o papel é esse, porque se não fizer, vai dar problema. Então, eu acho que o Mirassol hoje está em 51º lugar, mas poderia estar aqui pelo menos em
em 15º, porque o potencial que tem ali, as indústrias de móveis, as indústrias metalúrgicas, tem um potencial grande a cidade de Mirassol. Muito mais que Fernandópolis, viu? Muito mais que Fernandópolis. Votuporanga eu não digo não, mas Fernandópolis tem 50º lugar, um bom lugar. Poderia estar melhor se escolherem bem seus representantes. Nada contra o prefeito atual, viu? Nada contra. Mas já tivemos problemas sérios em Mirassol. Isso repercute na cidade, doutor? Claro, repercute bastante. O administrador sendo ruim, a administração não consegue realizar aquilo que deveria realizar e a cidade acaba ficando para trás. E espanta, né, o empresário também que vai investir. Ele fala, eu não vou lugar nesse lugar aqui não. Igual, por exemplo, vamos pensar, o senhor fez naquela época aquele termo de ajuste de conduta, o TAC, o famoso TAC. O esgoto de Rio Preto ser tratado. Foi feito na sua época, não foi? Nós pegamos o final, né? Quando eu cheguei em Rio Preto, o acordo já estava feito, nós acabamos acompanhando o final do cumprimento, que foi o término da construção da estação de tratamento de esgoto e a colocação dela em funcionamento. Se ela não tivesse hoje Rio Preto com quase 100% de esgoto tratado, ela poderia ser a segunda cidade do Brasil melhor em qualidade de vida? Não seria? Claro que não. O esgoto é um dos principais fundamentos aí para se analisar a qualidade de vida, o saneamento, né? Para se analisar a qualidade de vida de um município. E lá em Mirassol, o doutor Heitor, ele está aqui agora, mas na época ele estava lá, né? Ele era de lá. Sim. O doutor Heitor pegava no pé, e o doutor Heitor é um dos melhores promotores, como é, na nossa opinião, o doutor Sérgio Clementino. São um dos melhores. Vou falar, não criar ciumeira por aí, um dos melhores. E lá ele fez um papel fundamental, teve um papel fundamental de denunciar para a justiça algumas arbitrariedades. Tanto que teve esse prefeito que foi preso lá, o cara estava todo enroscado. E as consequências estão aqui hoje. Aqui em Rio Preto, esses termos de ajuste de conduta acabam interferindo na nossa vida, na nossa qualidade de vida, que é o papel do Ministério Público, né? Quais são os outros TACs que estão sendo feitos, que foram feitos? O termo de ajustamento de conduta, Estorinho, só para a gente explicar, é uma forma de se resolver um problema sem precisar recorrer à justiça. Então você faz um acordo, estabelece um prazo para a solução do problema, estabelece multas no caso de descumprimento e tal. Um dos TACs mais importantes que nós temos em cumprimento agora em Rio Preto é justamente as obras anti-enchente. Foi feito um TAC entre o Ministério Público e o município para que as obras fossem executadas para tentar solucionar aí o problema das enchentes em Rio Preto. A gente está acompanhando a execução dessas obras e vamos verificar no final, quando elas estiverem concluídas, se elas serão suficientes, né? Foi feito um estudo de engenharia que apontou essas obras como sendo as suficientes para a solução do problema. A gente está acompanhando. Se no final faltar alguma coisa, a gente vai exigir também do município que faça esse algo mais. Quer dizer que vai ser avaliado, então. Está tudo pronto. O prefeito foi lá, inaugurou aquela coisa toda, né, banda, foguete, aquela coisa, aí choveu. Se funcionou razoavelmente bem, vou falar razoavelmente bem, doutor, porque na vida a gente não sabe as consequências dessas mudanças climáticas aí. Então, por exemplo, você viu agora está chovendo mais do que 4 vezes mais pelo que a gente viu aqui. Aí tem essa tolerância também? Não, choveu 100 milímetros, outro dia choveu 50 milímetros em 12 minutos. 50 litros de água por metro quadrado em 12 minutos é uma quantidade imensa de água. Existe essa tolerância também com relação ao tempo, às mudanças aí? Ou não? Tem que funcionar de qualquer jeito. Porque as pessoas hoje, elas olham isso, não, tem que funcionar, pode cair até São Pedro junto. A gente sabe que a história é outra. Como é que vai ser esse comportamento na hora de avaliar se funcionou ou não funcionou? Na verdade, as obras têm que ser suficientes para cumprir aquilo que normalmente acontece, né? A gente é lógico que a gente não esquece que pode ter alguma situação muito excepcional de ter uma situação diferenciada aí, como pode acontecer em qualquer lugar. Mas as obras elas têm que ser suficientes para atender aquilo que normalmente acontece. Se for verificado que elas não foram suficientes, e Rio Preto paga o preço do passado, né, do que foi feito no passado, né? Ou não foi feito. A impermeabilização dessas avenidas. Ou não foi feito também. Exatamente, não se tinha essa visão, e é importante que se tenha para o futuro, né? Se construía tudo. E você pega, por exemplo, hoje uma Andaló. A Andaló deveria ser igual a José Muria, né? Aberta. A Badi deveria ser igual a Juscelino Kubitschek, né? Que é aberta. Um canal no meio. E árvores para absorção de água? Procurou-se ocupar o máximo e hoje se paga o preço, e um preço caro. Essas obras não são baratas. Eu conversei com o senhor aqui, que ele tem mais de 90 anos de idade, há pouco tempo. Ele me explicava como é que era a Avenida Andaló. Disse que ele era um córrego, né? O córrego Canela, que era aberto. E que tinha épocas que ele enchia realmente.
Porque ele tinha uma época que os rios inundam, tem período que ele vai para tudo quanto é lado, inundava tudo. Quando chegou a seca, muita gente foi construindo assim mesmo. Exatamente. É complicado isso. Rios inundam, né? Então é preciso ter essa previsão antes e saber que rio tem sua época de cheia, seu regime de cheia, seu regime de seca. Então é preciso prever tudo isso. Não foi previsto, não foi feito e hoje Rio Preto está correndo atrás do prejuízo. Mas a expectativa é que a gente consiga aí resolver esse problema, ainda que precise de outras obras. Outras obras. Aí vai ter uma avaliação, logicamente. O próximo prefeito, que o doutor Valdomiro não pode mais concorrer, né? Quem for o próximo prefeito é que vai ter que refazer ou fazer mais obras, se for o caso. Exatamente. Se for o caso. Tem mais outros taques aí que foram feitos aqui, para a gente lembrar aqui na cidade, que além do esgoto dessa obra, tem mais algum? Nós temos casos, por exemplo, na região, né, de tratamento de esgoto que foram feitos, por exemplo, destinação de resíduos, de lixo, por exemplo, Cedral, em várias outras cidades aí, nós temos casos em que foram feitos taques grandes. E temos questões mais pontuais, problemas de empresas que tinham alguma questão ambiental que foi solucionada. Nós tivemos a mudança da alça de acesso da entrada lá da Andaló, Isso foi um grande problema ali de trânsito, também foi solucionado. E bom isso aí, né? Isso foi uma conversa com a prefeitura e com a concessionária na época, né, doutor? Isso, foi uma conversa com a Artesp, né? Na verdade foi uma luta, né? Com a Artesp, com a concessionária, e no final a concessionária acabou executando a obra lá e mudou muito ali, né? Doutor Sérgio, doutor Sérgio está falando daquela alça quando você sai da rodovia Washington Luiz, do sentido Mirassol, ali na primeira da Andaló. Ela era muito estreita e tinha uma fila imensa de carros ali, estava provocando acidentes. Sim, o rabo da fila ficava na rodovia, a rodovia com trânsito rápido e os carros parados na rodovia, aquilo acabava acontecendo acidentes, né? E uma obra relativamente simples acabou resolvendo o problema. Esses dias o governador Geraldo Alckmin, há pouco tempo, ele disse que vai fazer 2 marginais ali para Mirassol, porque o tráfego ali também já é uma coisa que não cabe mais, né? É uma quantidade, com a quantidade de loteamentos que surgem, condomínios entre as duas cidades estão juntas, a rodovia virou tipo uma rua de bairro, né? E passam os caminhões que vão para o Mato Grosso do Sul e vice-versa. Se o governador não tivesse tomado essa iniciativa de falar, não, nós vamos resolver o problema ou tentar resolver o problema, já seria a hora do Ministério Público intervir ali, porque todo dia tem acidente. O Ministério Público já está no caso. Já está. Essas medidas anunciadas pelo governo são cobranças do Ministério Público. O doutor Cláudio Moraes tem um inquérito civil a respeito e essa cobrança do Ministério Público é que tem surtido esse resultado já. E eu digo mais, eu acho que as marginais são bem-vindas, mas elas não vão solucionar totalmente o problema. Acho que no futuro não vai escapar de se fazer a terceira faixa ali. Terceira faixa. Inclusive, esses dias a gente viu alguns acidentes acontecendo ali, nessa rodovia. Muita coisa, imprudência, a chuva contribui, mas a quantidade de veículos na parte da manhã e depois no retorno é uma coisa impressionante, né? É muita gente, porque não é só Mirassol, né? Você tem ali Tanabi, você tem a própria Mirassolândia, para quem entra por Tanabi à direita, você tem Bálsamo, as cidades que ali, Monte Aprazível, Nipuã, Neves Paulista, ali para cima tem Andeara. Sim, é caminho para cidades importantes. E por outro lado você tem ali Tanabi, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, um caminho para toda essa região, que é uma região que vem muito a Rio Preto, né? Vem resolver suas questões médico, comércio, serviços. Então, acaba tendo um movimento muito grande. Isso é a nível estadual, a nível federal também, vocês podem fazer um TAC no caso da BR-153? Sim, é possível fazer no caso da BR-153, existe uma ação na Justiça, mas é feita pelo Ministério Público Federal, não é da responsabilidade nossa. Já é o Ministério Público Federal. Isso, por ser essa é a diferenciação, né? Isso, exato. Tá certo. Bom, doutor Sérgio Clementino, eu acho que a nossa conversa aqui, a gente abordou diversos aspectos, muita coisa, e a gente tem visto aqui também a questão médica na cidade. Eu acho que a cidade até é bem servida por médicos, tem uma estrutura bem legal, mas a gente vê que algumas dificuldades a prefeitura vai enfrentando aqui. Por exemplo, ela fez um concurso público, né? E os médicos não preenchem as 44 vagas que ainda estariam disponíveis. Quer dizer, as UPAs não terão 44 médicos. Eu não sei, hoje a gente fala, por exemplo, em termos de salário. O médico, a gente sabe que o médico é um dos mais remunerados, entre as profissões mais bem remuneradas que existem por aí. Tanto que a gente vê os vestibulares de medicina, eu vou dizer uma coisa, hein? É uma coisa de louco, né? Uma concorrência muito grande.
Então, por exemplo, o salário de um médico aqui em Rio Preto seria de R$14 mil. É o salário que um plantonista pode receber. E, infelizmente, foi feito o concurso e as vagas não foram preenchidas. Existe um déficit de medicina, de médicos, no Brasil muito grande. Tanto que a presidente da República trouxe aí os médicos cubanos para suprir essas necessidades. A partir do momento que esses médicos chegaram, aí despertaram nos médicos aqui, não, está vindo de lá para cá, eu também quero, e hoje... Bem, mas agora quando você faz concurso, por exemplo, ainda não consegue, né? Não consegue. Mais algum assunto que a gente pode conversar aqui agora, para a gente fechar o nosso programa, doutor? Olha, eu acho que com relação a essa questão da medicina aí, não é só o salário, né? É preciso que dê condições ideais de trabalho para o médico, porque, principalmente no caso da saúde, é muito ruim para o profissional trabalhar sem condições, porque ele acaba não tendo o resultado esperado e a responsabilidade sempre é dele, né? Então, eu acho que não é só a questão salarial, é preciso que o poder público pense na melhoria das condições gerais da saúde, porque, de um lado, você vai favorecer o trabalho do profissional médico e, de outro lado, você vai ter também um melhor atendimento à população. E essa falta de estrutura, a meu ver, é que acaba fazendo com que não tenha tanto interesse no preenchimento dessas vagas. Nessa área de saúde aí, por exemplo, a gente está tendo esse problema de dengue. Ano passado, por exemplo, a região com cerca de 20 mil casos, acho que 11 pessoas morreram aqui na região, e isso aí com essas chuvas que estão acontecendo, logicamente, os criadouros vão voltar a surgir, a proliferação do mosquito, infelizmente, vai continuar. E como é que o Ministério Público está encarando essas epidemias de dengue, que não começaram hoje, né? Desde 1988, quando eu cheguei por aqui, na época da Globo, cansei de fazer reportagem. Sempre, e a população era menor, inclusive. E julgavam aqueles pulverizadores imensos, na época aí, a Sucem, inseticida com óleo de soja. Você estava, às vezes, no restaurante, jantando, passava aquele caminhão, jogando aquela fumaça. Parece que não resolveu nada, que o mosquito ficou resistente. O uso do veneno não é o melhor caminho, né? Pulverizaram isso aqui, que foi uma loucura na época. Inclusive, na época, o Ministério Público até contestou, porque estavam matando os mosquitos na época e matando também filhotes de pássaros. Era uma confusão danada. Bom, com o tempo, fizeram aquele trabalho, casa a casa, o costal, isolando áreas, isolando quarteirões onde estava o doente. E tem época que sobe e desce. Aqui em Catanduva, em Araçatuba, no estado inteiro. E aqui, doutor, como é que vocês observam essa questão aí de saúde pública da dengue aqui na cidade? O principal é que o município faça a prevenção, né? A gente eu não acredito que vá ter um fim aí na epidemia de dengue, a não ser que se consiga uma vacina eficiente, não essas que surgiram até agora, que ainda não tem uma eficiência tão grande, mas se não tivermos uma vacina eficiente, dificilmente nós teremos um combate efetivo. Existem medidas para você tornar um pouco melhor a situação. E o papel do Ministério Público é cobrar e acompanhar do município que essas medidas sejam tomadas. Mas imaginar que vai ter um fim a essa epidemia, que nós vamos acabar com o mosquito, isso é utopia, isso eu não vejo acontecendo no futuro. E essa vacina que surgiu aí, que é promissora, ela acaba tendo uma janela bem menor, né? Porque é de 9 aos 45 anos que a eficiência é maior entre as pessoas, né? Quer dizer, quem tem mais de 45 anos, o senhor não, que o senhor é novo, tem menos de 45. Eu tenho exatamente 45. até o senhor vai poder ser beneficiado. Agora eu com 50 e ela vai bordoada, já estou fora. E o pior é isso, é que as pessoas idosas que já têm doenças, algumas doenças já adquiridas e crônicas, se pegar o vírus da dengue, aí pode ter uma complicação, né? A gente tem pessoas aí doentes que acabam... São as mais frágeis, né? Então, nós precisamos de uma vacina que tenha uma eficiência melhor, que eu acho que aí sim nós teremos uma luz no fim do túnel nessa questão da dengue. Queria agradecer a sua presença, foi muito bom conversar com o senhor, revê-lo. Eu desejo toda a sorte aí, defendendo os interesses da população, o maior respeito que toda a população tem pelo senhor e pelo Ministério Público aqui de São José do Rio Preto. Agradecendo aí, doutor, e vamos ver o que vai acontecer. Esperamos que possamos ter um ano com muitas notícias boas, né? Que a política brasileira seja passada limpa, que a economia brasileira se reestruture, que as pessoas possam escolher seus candidatos e que os candidatos, como tomarem posse, tenham vergonha na cara e olhem o dinheiro público como uma coisa que beneficie a todo mundo, não só aos interesses
particulares. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Torino, obrigado pela oportunidade de estar participando e sucesso aí nessa sua nova empreitada. Doutor Sérgio, certamente durante o ano aí vamos convidá-lo mais vezes para vir bater um papo com a gente aí. Esse ano ele está fora da Justiça Eleitoral. O Rui vai falar assim, ufa, mesmo ficar olhando o santinho, olha, o cara distribuiu o santinho. E esse ano eu vou falar uma coisa, eu não sei qual promotor que pegou essa incumbência não, com essa questão aí da proibição do dinheiro de empresas, com as novas regras que surgiram, uma eleição curtíssima de 45 dias, com a troca agora em abril de filiações, aquela coisa toda, vai ter muito trabalho o promotor eleitoral e também o juiz eleitoral aqui de São José do Rio Preto, todo o Brasil. Né? Vai sim, vai ser uma eleição complicada. Pairo, fechando o nosso programa aí, aquele videozinho do cachorrinho aí, para dar uma amenizada, né? A gente sempre tira do Face aqueles vídeos aí e fechamos o nosso programa, nós voltamos amanhã. Olha, amanhã, quinta-feira, nós teremos aqui o doutor Guerra, ele é um dentista, vai falar sobre a litose, aquele bafo de leão, parece aquele dragão lá do Sudeste Asiático lá, tá certo? Tenham todos um ótimo dia. É o Fábio Guerra?